A paz do Senhor Jesus a todos, seja bem-vindo ao canal. Vamos fazer mais um vídeo, vamos fazer mais uma refutação de um ateu. Vamos ver o canal dele, é do canal Fala Ateu. Hoje ele está com 210 inscritos e ele veio com o título Jesus Cristo não existiu. Depois vocês falam, vocês ateus, vocês falam que cristão que é tudo doido, que é paranoico. Vamos ver o argumento dele que Jesus Cristo não existiu. As evidências da ressurreição de Cristo, os fatos históricos comprovam a ressurreição de Cristo. Josh McDowell. Bom, mas acima de tudo, cara, eu queria perguntar para você o seguinte: você sabia que a tua Bíblia é um manual de astrologia e numerologia? Sim ou não? Que é apenas um compêndio de esoterismo? Você sabia que Jesus é só uma personagem fictícia, um holograma, uma projeção mental, um ser místico e astrológico? Você sabia que Jesus Cristo, em carne e osso, nunca esteve nessa terra? Então fica comigo. Olá pessoal, eu sou o Jason Ferreira e você está no programa Fala Ateu. É uma honra e um privilégio muito grande ter você aqui. Se você caiu aqui de paraquedas, eu peço a você, por gentileza, continua com a gente, porque não vai te custar nada. Espero que você goste do nosso conteúdo, que abrange tanto religião, filosofia, como também ciência. Também vou te pedir uma coisa, fique conosco até o final deste capítulo. Ele está convidando aí, quem caiu de paraquedas pode ficar com ele. Filosofia, religião, ciência, o cara é bom. Vamos ver a teoria dele. Jesus Cristo não existiu. Capítulo, porque vamos trabalhar sobre um tema de suma importância. Jesus Cristo nunca existiu. Ele é o Senhor, que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo seja lá o que for, a segunda pessoa da Trindade. Ali, por exemplo, eu tenho muitos livros de apologética cristã, tá? Então ali você vai encontrar o... Aí tipo assim, eu sou estudado, eu sei que Jesus nunca existiu, tem um monte de livro, eu tenho um monte de estudo, eu sou o cara que eu estudei. Eu tenho a verdade. Aí o cara vem com a verdade. Olha lá, olha o tanto de livro dele. Punhado de livro. Vamos deixar ele falar, vai. William Lane Craig, John Lennox, Norman Geisler. Jesus Cristo, ele realmente existiu nessa terra? Muitos, inclusive, por exemplo, muitos ateus, inclusive eu vi o Luiz Felipe Pondé, que é filósofo e ateu, é um ateu descomprometido, né, com a causa ateísta, porque está lá em cima, né, tá com alguns Ks no Instagram, então tá pouco se lixando, ele quer agradar a elite e fumar o charuto dele com toda a tranquilidade do mundo. Nós temos o Leandro Carnal, que também atesta a veracidade de Jesus Cristo. Mas o interessante de tudo é que se você pegar e perguntar, olha Carnal, olha Pondé, Sérgio Cortella, Jesus Cristo realmente existiu? Sim, Jesus existiu. Mas você se baseia em quê para dizer que Jesus Cristo existiu? E é impressionante como você vê que esses próprios homens, esses eruditos brasileiros, ateus, eles dizem que Jesus existiu e, por incrível que pareça, baseado nas escrituras neotestamentárias, certo? Eles se baseiam na Bíblia para dizer que Jesus existiu. Vocês estão me compreendendo, sim ou não? Então, bom, aqui eu já vou falar logo de cara que é mentira. Tá refutado. Eu acompanho o Pondé, Carnal às vezes, e ele vai falar de Mário Sérgio Cortella. E é mentira. Eu acho que nada melhor do que chamar o próprio Pondé. Que ele gosta de um charuto é fato, mas você observa que o desespero dele, tipo, só tem a Bíblia.
Os caras se baseiam na Bíblia. Eu vou deixar ele falar um pouco mais e aí eu vou soltar Então, quer dizer, eles usam a Bíblia para dizer que Jesus existiu. Para dizer que Jesus foi um ser histórico, comprovável. Mas, ao mesmo tempo, eles não se utilizam do mesmo evangelho para dizer que Jesus é Deus e que ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Ah, mas aí eu não creio mais não. Mas como não crer? O relato que diz que Jesus existiu é o mesmo relato que diz que ele é filho de Deus e que ele encarnou aqui como verbo de Deus. E diz que ele morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus após 40 dias. É o mesmo documento, amigão. Então, para você, Felipe Pondé, que diz que o documento é o Novo Testamento, se você não tem outro documento para apresentar, e diz que o único documento que você tem para provar que Jesus Cristo existiu é o Novo Testamento, então eu sinto muito. Você vai ter também, porque você vai ter que seguir essa linha e seguir a consequência dessa linha. Você também vai ter que admitir que Jesus era Deus. Eu vou chamar aqui o Pondé para se defender. Jesus Cristo existiu? Olha, lamento aqueles ateus que acham que Jesus Cristo não existiu. Tá errado, hein? É muito provável que ele existiu. Na realidade, historicamente, ninguém tem mais dúvida disso. Que existia um cara que estava ali no pacote dos apocalípticos, que alguns interpretavam como líder político guerrilheiro, que deve ter sofrido a morte na cruz, como era comum para aqueles que os romanos achavam ladrões, bandidos ou criminosos políticos de alguma forma. Agora, é evidente para mim, que não acredito nem em Deus enquanto tal, que Jesus não era Deus, nem era o Filho de Deus, nem era o Messias, ou seja, que ele não tinha nenhuma participação com nenhum nível transcendente metafísico. O que não significa que eu não ache que, digamos assim, tanto o ensinamento dele contido no Novo Testamento, quanto a tradição cristã, não seja de uma enorme riqueza para a filosofia ocidental, tá? Eu sempre digo para os meus alunos, não fale mal da Bíblia, porque você vai ficar mal na fita. Só gente ignorante acha que a Bíblia não é um grande livro, tá bom? Então, o fato... Então a gente separa assim, Jesus historicamente, não há praticamente mais nenhuma dúvida que ele tenha existido. Inclusive tem um livro de um autor chamado David Flusser, certo? Chamado Jesus, que é um historiador judeu, que mostra lá, faz uma análise do Evangelho, mostrando absolutamente a verossimilhança de tudo que é narrado lá. 2. Isso não significa que ele fosse Deus ou que você tenha que comprar o pacote completo. 3. Tanto os textos dele quanto aquilo que foi produzido a partir daí por figuras como Paulo e depois por toda a patrística, para citar só Agostinho, né, grandioso, ou mesmo antes dele, como ali o Orígenes, né, por exemplo, Orígenes essencial, ou se você pensar depois na tradição mesmo medieval, figuras como Bernardo de Clairvaux ou São Tomás de Aquino, você tem aí, para citar o conceito de pecado, né, que foi construído a partir dessa tradição cristã. E isso é muito sábio, inclusive acho melhor o conceito de 7 pecados capitais, mais operacional do que a luta de classes. Acho que a luta de classes irá para o saco logo, mas 7 pecados capitais vai continuar funcionando, porque todo mundo reconhece um ou outro deles, né, no espelho, quando se olha no espelho, né? Então, assim, eu, como tenho me definido a partir da fala de um amigo como ateu não praticante, né? Então, assim, eu não acho que se você não acredita em Deus faz de você mais inteligente. Eu, na verdade, já escrevi várias vezes na minha coluna da Folha, fiquei ateu com 8 anos, acho mística maravilhoso, acho o personagem de Deus maravilhoso, acho que se ele existia ele seria infinitamente mais interessante, né? Um ser desse tamanho. Eu acho elegante a hipótese, né, da existência de Deus, no sentido daquele personagem que está fora da linguagem, que sabe tudo e não deprime, não fica entediado. Qualquer um de nós ficaria entediado na posição dele. E, portanto, conheço pessoas muito religiosas que são infinitamente mais inteligentes do que ateus, porque quando ateu é militante, normalmente ele é um chato. Tá aí a narrativa do Pondé e o nosso amigo Jason fala que ele se baseia na Bíblia. Em nenhum momento ele citou o Novo Testamento ou a Bíblia. Certo? Agora vamos lá. Ele vai
provar pra gente que Jesus não existiu e que a Bíblia contém numerologia, astrologia e enfim. Vamos ter uma aula de Bíblia com o nosso amigo ateu do canal Fala Ateu. Vamos continuar ouvindo. E eu vou te mostrar como é que funciona isso. Se você ficar comigo até o final deste vídeo, eu vou mostrar para você como isso funciona, tá certo? Por exemplo, o número 10. O número 10, pessoal, ele expressa o completo, a inteireza. Agora ele vai explicar a numerologia na Bíblia. O cara manja de número. Vamos ver. Agora eu pergunto, a numerologia, astrologia, Zoroastro, eu creio na Bíblia. A Bíblia veio primeiro. Mas ele vai provar que a Bíblia veio depois disso. Eu creio que ele vai provar isso. Que a numerologia, a astrologia veio primeiro, depois veio a Bíblia. Vamos ver se ele consegue provar isso. Se ele conseguir provar, eu vou ter que virar ateu. O todo, ele é considerado o número da perfeição. Não é à toa que, se você for pesquisar dentro das escrituras, o que você vai ver em primeiro lugar? Você vai ver as 10 pragas. 10, por que não foram 11 pragas? É porque isso é um número astrológico. Ele é um número que representa, ele tem um simbolismo, um misticismo por trás dele. Não quer dizer que existiu as 10 pragas no Egito. Pelo amor de Zeus! Não existiu as 10 pragas. Assim como também os 10 mandamentos foram compilados, tá? É só você ler Hammurabi, que você vai ver que esses mandamentos que Moisés tem, e que ele sinaliza em 10, porque são 5 mais 5, então 2 mãos, 10 dedos, consegue contar melhor e consegue entender e ter uma compreensão ainda maior a respeito desse assunto. Mas os 10 mandamentos, as 10 pragas, os 10 filhos de Jó, por exemplo. Jó não teve 11 filhos, né? Mas não teve 9, ele teve 10. Sem contar que os 10 leprosos. O cara encarnou com o número 10. Ele tá vindo trazendo o número 10 na Bíblia. Até agora não provou nada, só tá falando de 10. Quer dizer, tinha que ser 11. Não podia ser 10. Vamos ver. As 10 mãos que nós temos aqui nos dedos. Veja que esse 10, ele tem um entendimento muito forte no Antigo e no Novo Testamento. Por exemplo, são 10 dias de tribulação em Apocalipse. São 10 chifres das feras do Apocalipse. Sem contar que esses múltiplos de 10, a gente pode ver no número 40. 10, 20, 30, 40. O que foi? Foi 40 dias e 40 noites o dilúvio. 40... Esse cara tá meio perturbado, cara. Ele de 10 ele já pulou para 40, agora ele vai caçar os 40. 40 anos, né, que Moisés peregrinou sobre a terra, né? Moisés passou 40 dias e 40 noites também no monte, não é isso? 40 anos peregrinando, como eu acabei de dizer. 40 dias, veja que o número 40 se repete, não é 39, não é 41, é 40. 40 dias Jesus jejuou antes de começar seu ministério, certo? 40 dias depois da ressurreição. Você vê a indução dele? Tipo, se não fosse 40, aí não era numerologia. Mas como é 40, é 10. Se não fosse 10... Se fosse 10... Se não fosse 10, aí não era numerologia. Mas não é 11 nem 9, é 10. Aí é numerologia. 40, é 40, não é 39. Aí é numerologia. Mas não prova nada. A ressurreição acontece a ascensão de Jesus. Sem contar que esse número 40 eram 40 chicotadas, né, que eram dadas nas pessoas como forma de corrigi-las de um erro. Sem contar que Paulo falou que recebeu 40 chibatadas menos 5, né? Aqui ele não explica direito, mas as chibatadas eram 40, mas se contava só até 39, para não correr o risco de
passar de 40. Então, quando fala que Paulo recebeu menos 5, significa que ele foi açoitado 5 vezes. Ele sofreu 5 punição. Então seria 5 vezes 39, já que ele gosta de número. Se contava até o número 39, não até o número de 40 chibatadas. Vamos, Jason, prova alguma coisa, eu tô esperando. Recebeu 40 chibatadas menos 5 vezes menos 1. Ou menos 1, alguma coisa assim que Paulo falou, né? Moisés... Ah lá, você viu que ele não entendeu, então tá explicado. Ele recebeu 5 vezes açoite de 39, menos 1. Não podia se contar até 40 chibatadas para não correr o risco de passar. Também, ele jejuou por 40 dias. Elias jejuou 40 dias também. Então, se você for ver o número 40, o número 40, o número 3, o número 10, o número 7, o número 1, certo? Então vamos lá. Ele falou número 1, número 3, número 7, número 10, número 40. O cara tá doidão. Vai lá. Eles têm uma representatividade muito grande entre os cabalistas. Se você for estudar Zohar, tá? Z-O-H-A-R, Zohar. E se você for estudar a Cabala, você vai entender se são apenas coincidências. Por exemplo, o número 3. Agora ele vai provar que Jesus não existiu através dos números. Ele só diz que só há relato que Jesus existiu. Mas aí eu pergunto, o que mais precisaria do que um relato do que ele existiu? Eu pergunto a você que está assistindo esse vídeo. Em que ano você nasceu? Quantos anos você tem? Prova. Prova que você tem essa idade. Prova que você nasceu no ano que você nasceu. Ah, minha mãe falou que eu nasci de dia tal do mês tal. Tá, tudo bem. Prova. Ah, tem um registro. Registro é um relato, tá escrito. Tem um cartório. Mas tinha cartório naquela época? Não tinha? Tinha escritor, historiador. Então, tem relato. Mas para ele não serve. Isso daí não serve. Vamos continuar ouvindo o nosso astrólogo, numerólogo, teólogo e vamos embora. Fala, ateu. Mostra que Jesus era só um mito astrológico e numerológico, desde o nascimento, do nascimento à morte. O número 3, ele representa o estado físico, psíquico e espiritual. O número 3, gente, olha, se você for estudar esoterismo, olha, você vai olhar para o cristianismo com outros olhos, totalmente. Se você for perceber, por exemplo, você vai ver que os 3 magos, aí você fala, Jason, a Bíblia não fala que eram 3 magos, não. A Bíblia fala dos magos, tudo bem. De onde que esses magos vinham? Da Pérsia. Exatamente, os magos vinham da Pérsia, seguido por uma estrela. Eles estavam seguindo o rastro de uma estrela, a astrologia. Os magos vinham da Pérsia. Vamos ajudar nosso amigo. Ai, meu Deus do céu. Os magos, 3 magos. Vamos lá, seu Jason. Os magos que se chamavam Gaspar, Melchior e Baltazar,
que vieram um da Grécia, o outro da Índia e ainda o outro do Egito. Então é Grécia, Índia e Egito, e não da Pérsia, que nem diz nosso amigo. Então são 3 magos mesmo. Vamos lá, vamos continuar. Já começa desde o nascimento desse personagem, filho de Deus, ok? E aí você diz, mas como é que você pode dizer que eram 3 magos? 3 magos por causa dos 3 elementos que eles trouxeram. Eles trouxeram ouro, mirra e incenso, lembram? E cada um trazia apenas um elemento. E tudo isso aí é simbólico. Os 3 magos, aí você agora conta comigo, vai prestando bem atenção no que eu vou te falar, se possível até pausa o vídeo para que você possa me entender até volta. Eram 3 magos que trouxeram 3 elementos, ouro, mirra e incenso, para 3 pessoas, Maria, José e Jesus. Sem contar que você vai ver que Jesus ele foi apresentado ao templo aos 12 anos de idade. Ele não foi apresentado aos 11 anos. Os autores de Jesus fizeram isso de propósito. Por quê? Porque sabiam que o número 12 é um múltiplo de 3. 3, 6, 9, 12. Caramba, rapaz! Mas o cara tem muita sabedoria. Por que não foi 13? Por que não foi 11? Foi 12, por causa do múltiplo. Isso prova que Jesus não existiu. Segundo ele, não prova? Não prova? Então vamos continuar vendo. Já começa a fazer sentido, ok? Mas se você perceber, você vai ver que dos 12 anos até os 30 anos, dos 12 até os 30, Jesus desaparece na história. 33 milagres também, certo? Aí você diz, pô, não é possível. Não, 33 milagres também. O 3 e o 3 aparecendo de novo. Exatamente. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Sabe quantas vezes Pedro negou Jesus? 4? 5? Não. 3 vezes Pedro negou Jesus. Poxa, parece que o número 3 realmente está um assombro, né? Sem contar que vejam quantas cruzes existiam no Calvário. Quando Jesus foi colocado, foi morto, havia ali 3 cruzes. Concorda comigo? 2 malfeitores e Jesus no meio. Não é isso? 3 de novo apresentando. Aí eram 3 cruzes, e sem contar que eram agora 3 criminosos, porque Jesus também era criminoso para os... Eu sei, deve estar difícil. Pausa o vídeo, começa outra hora. Porque, olha, cansativo, viu? Eu vou deixar ele terminar esses número 3 aí para me fazer umas perguntas aí. Dentro do aspecto romano e dentro do aspecto judeu. Então Jesus também ele foi tornado um criminoso. Então, em cima da cruz de Jesus foram colocados 3 frases. 3 deuses, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Alguém me pergunta assim, Jason, não eram 3 deuses? Calma, um dia eu ainda vou fazer um estudo da Trindade para vocês. Entenda, eu sou ex-teólogo, eu sou ex-pastor, eu sei do que eu estou falando, pare com isso. Você não me engana com Bíblia, não. Eu só quero te mostrar para que você possa ter ciência do que eu estou te falando. São 3 deuses, literalmente. Eu só vou te dar uma escapadinha rapidinho. Estevão, Bom, aqui podemos observar que ele fala que é ex-teólogo, ex-pastor. Que ninguém engana ele na Bíblia. Vou deixar uma pergunta no ar. Se alguém souber explicar, explique. Ele contou o número 3 todinho na Bíblia. Ele falou de numerologia. Para mim, Deus veio primeiro disso tudo. Deus é eterno, então ele veio antes. Ele colocou vários número 3. Só que ele não fala que tem mais 3. Aonde? Na natureza. Deus criou todas as coisas, ele é eterno.
Para provar que ele é eterno, ele criou o tempo. Aí quando a gente olha para o tempo, a gente olha 3 em 1. Passado, presente e futuro. E aí, Geison? É só na Bíblia que tem 3 em 1? Será a numerologia inventou o mundo? Para nós cristãos, quem inventou o mundo foi Deus. E a numerologia, zoroastrismo. E aí? Quando a gente vai ver o espaço, é 3 em 1. Altura, largura e profundidade. Só existe 3 em 1 na Bíblia? Ou será a Bíblia copiou da natureza também? Ou a numerologia copiou da natureza? Quem copiou de quem? Será Deus que inventou tudo? Até mesmo a natureza? Se a gente for estudar a base da matéria, prótons, nêutrons e elétrons, a base do funcionamento da célula, DNA, RNA e proteínas, são 3 em 1, Geison. Se nós formos estudar a música, o que você tem que estudar? 3 em 1, melodia, harmonia e ritmo. Então, me explique, por que a Bíblia contém tantos 3 em 1, ou tantos número 3, e a própria natureza também tem 3 em 1? Vamos continuar ouvindo. Fique essa pergunta aí. Será que é só a Bíblia que tem essa numerologia? Ou a natureza também tem? Coincidência, não? Jesus não aparece. Você vira esqueleto e Jesus não aparece. Você morre afogado e Jesus não aparece. Você clama a ele, mas ele não aparece. Por que Jesus não aparece? Eu vou te falar agora. Jesus é só uma pergunta. Muitas pessoas querem insistir que seja. Então, você pode chamar a qualquer uma dessas personagens que eu acabei de citar, porque todas elas são ficções e nenhuma delas aparecerá para você. Ok? Um fortíssimo abraço, eu espero muito ter ajudado você. Eu tenho muitos outros assuntos para poder falar, mas eu espero que vocês possam continuar comigo firmes e fortes aqui no canal Fala Ateu no YouTube e no canal Fala Ateu. E aí, vocês se convenceram? Nossa, cansou, hein? 50 minutos, 34 minutos de vídeo, com eu comentando, aumentou muito mais. O canal Fala Ateu fala pra caramba e não prova nada. Não provou nada. Não me convenceu. Mais um ateu que eu tô seguindo para me poder virar ateu e falou de números, falou disso, falou daquilo e não prova nada. Então, vou continuar garimpando aí algum ateu para tentar me convencer, porque ele puxou para numerologia, foi lá para zoroastros, mas não me convenceu de nada. Jesus Cristo não existiu. Ele falou que ia provar e não provou nada. Fique na paz. Até o próximo vídeo.